Olá, amigos, tudo bem com vocês? Então, vamos começar aqui mais uma aula nossa, aula 7, estágio Uninter, diferentes contextos. Vamos falar agora sobre economia açucareira, entenderam? E é isso. Vamos com a pergunta: o que foi a mineração no Brasil colonial? Em 1654, a economia açucareira no Brasil passou por uma grave crise que afetou toda a colônia. Isso aconteceu devido ao domínio da Holanda no nordeste do Brasil, que afetou diretamente na produção de açúcar. Frente a isso, houve a necessidade da intensificação de expedições para o interior do país, com o objetivo de explorar a terra. Em cerca de 30 anos, descobriram reservas imensas de ouro em Minas Gerais e posteriormente em Goiás e Mato Grosso, dando início ao período chamado mineração colonial no Brasil. Esse período abrangeu todo o século XVIII, tendo ápice entre 1750 e 1770. Durante esse período, a vida econômica do Brasil colônia se concentrou praticamente no extrativismo mineral somente. As duas formas de exploração durante o período de mineração foram: lavras, representava uma empresa onde a mão de obra utilizada era escrava e as técnicas de extração eram mais apuradas, e a faiscação representava a extração individual realizada principalmente por homens livres. Ok? E o que foi o ciclo do ouro? O ciclo do ouro é o período em que a extração e a exportação do ouro protagonizaram a economia durante a fase colonial do país. Os portugueses enfrentavam diversas dificuldades econômicas devido à má administração e desastres naturais. Junto a isso, os portugueses sofriam a pressão da Inglaterra, que buscava consolidar o mercado, consolidar o mercado consumidor e sua hegemonia mundial. O descobrimento de grandes reservas de ouro no Brasil virou motivo de esperança, de enriquecimento e estabilidade econômica para Portugal. Ok? E o ciclo do ouro em Minas Gerais. As jazidas de ouro descobertas em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso foram divididas em forma de lavras. No auge do ciclo, uma alta movimentação de pessoas e mercadorias nessa região gerou um grande desenvolvimento intelectual por conta das ideias iluministas que foram trazidas pela elite, e econômico, produção alimentar para subsistência e pequenas manufaturas. A população da colônia cresceu em cerca de 1000%, passando de 300 mil para aproximadamente 3 milhões de habitantes. O advento da exploração do ouro fez com que essa atividade fosse a mais lucrativa da colônia, transferindo a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, visando garantir a fiscalização das regiões de mineração em volta. O ciclo do ouro teve duração até o final do século XVIII, que foi quando as minas se esgotaram, aproximadamente em 1785. Falando agora exploração e administração do ouro. Durante o ciclo do ouro ocorreu o período de maior dominação e abuso por parte dos países europeus para com o Brasil. A coroa portuguesa cobrava impostos altíssimos sobre todo o ouro extraído, que era taxado nas chamadas casas de fundição. Nessas casas de fundição, o ouro era derretido, transformado em barras e estas recebiam um selo que as legitimava para serem negociadas. Isso foi necessário, pois estavam acontecendo diversos desvios e sonegações que, quando descobertos, eram duramente punidos. Os principais mecanismos de controle foram: o quinto, 20% de toda a produção do ouro pertencia ao rei de Portugal, e a derrama. Uma meta de aproximadamente 1.500 quilos de ouro por ano deveria ser atingida pela colônia, certo? Se isso não acontecesse, penhoravam-se os bens dos senhores de lavras. E captação: imposto pago pelo senhor de lavras por cada escravo que trabalhava em seus lotes. E os altos impostos, taxas, penalizações e abusos de poder político por parte dos portugueses geraram inúmeros conflitos que resultaram em diversas revoltas. A economia extrativista trouxe um crescimento demográfico ao país, mas também gerou alguns focos de pobreza e desigualdade, visto que a população ficou à margem da sociedade, sendo obrigada a se sujeitar
à agricultura de subsistência para sobreviver. O que foi a Inconfidência Mineira? Todas estas ações provocaram alta insatisfação na população e principalmente nos fazendeiros rurais e donos de minas, que queriam pagar menos impostos e participar mais ativamente na política do país. Alguns intelectuais, fazendeiros, militares e donos de minas, considerados a elite brasileira sob influência das ideias de liberdade que vinham do iluminismo europeu, se juntaram para procurar uma resolução definitiva para a situação, conquistar a independência do Brasil. O que foi a Guerra dos Emboabas? Ocorrida de 1707 a 1709, a Guerra dos Emboabas foi um dos episódios mais relevantes que ocorreram no período do Ciclo do Ouro em Minas Gerais. Eram chamados de Emboabas, ou grupo de forasteiros que foram para Minas Gerais buscando ouro. A guerra aconteceu buscando o direito de exploração das recém-descobertas reservas de ouro na região das Minas Gerais. O conflito contou com os paulistas desbravadores liderados por Manuel de Borba Gato, e os paulistas foram os responsáveis pela descoberta da região das Minas e por esse motivo reivindicaram a exclusividade nas atividades extrativistas. Do outro lado da guerra estavam os emboabas, liderados por Manuel Nunes Viana e compostos principalmente por portugueses e imigrantes de outros territórios da colônia. Desafiaram a autoridade dos bandeirantes paulistas. Em 1707, os emboabas realizaram diversas expedições militares contra os desbravadores paulistas, buscando o enfraquecimento do seu domínio sobre as regiões extrativistas. Em consequência, a população paulista foi dominada pelos emboabas, que assumiram o controle do comércio que sustentava as minas. Em 1708, os emboabas fizeram um grande ataque contra os paulistas presentes em Cachoeira do Campo, um distrito de Ouro Preto. Eles expulsaram os bandeirantes paulistas e assumiram o controle de 2 das 3 principais áreas de mineração da colônia. Em seguida, aclamaram seu líder, Nunes Viana, como governador da região de mineração, levando a retaliação por parte de Portugal. Em 1709, houve a intervenção dos portugueses e do governador do Rio de Janeiro, que levou à destituição de Nunes Viana e sua expulsão da região das Minas, encerrando a Guerra dos Emboabas de vez. Quais foram as consequências e impactos da mineração no Brasil colonial? Grande imigração portuguesa para a região das Minas Gerais. Estima-se que cerca de 800 mil portugueses migraram para a região da exploração mineral. Deslocamento do eixo econômico e demográfico do litoral para a região centro-leste. Intensificação do tráfico negreiro e da modificação do grupo interno de escravos. Transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Maior desenvolvimento do comércio em especiarias, maior desenvolvimento do comércio, em especial do mercado interno, possibilitando a dinamização de todos os quadrantes da colônia que se organizaram para abastecer a região do ouro. Outra, geração de uma sociedade mais aberta e heterogênea. E outra, interiorização e povoamento do interior do Brasil, anulando de vez o Tratado de Tordesilhas. Além de aprender sobre Então, foi isso. Mais um pouquinho aqui. Então, mais um pouquinho aqui sobre a economia mineradora. Esperada desde o início das atividades exploratórias sobre terras brasileiras, a descoberta de metais preciosos pela administração colonial portuguesa só aconteceu no fim do século XVII. O anúncio dessa nossa nova atividade de exploração inaugurou uma nova fase da história do Brasil colonial. Desde então, a chegada dos portugueses atraídos pelo ouro e pela prata motivou um processo de povoamento das regiões interioranas no país. Essa ocupação do interior se fez presente desde o período da União Ibérica, 1580 a 1640, quando o domínio espanhol e a falta de escravos impulsionaram os bandeirantes a desbravarem os sertões. Foi por meio dessas empreitadas que as primeiras regiões auríferas foram descobertas na região de Minas Gerais e, posteriormente, Mato Grosso e Goiás. A região inicialmente explorada pelos bandeirantes nativos logo assistiu à chegada de vários súditos da coroa portuguesa. A corrida pelo ouro chegou a provocar um conflito entre portugueses e bandeirantes, que ficou conhecido como a Guerra dos Emboabas, falando isso mais uma vez,
Depois de garantir o controle sobre tais regiões, a metrópole também teve preocupação em aprimorar seu sistema de tributação e fiscalização sobre as possessões auríferas. As áreas mineradoras passaram a ser cercadas por oficiais do poder metropolitano e novos impostos foram criados na época. Nas casas de fundição, o ouro era fundido e marcado pelo brasão da coroa portuguesa. Vários impostos foram criados sobre a atividade mineradora e, à medida que as reservas se escasseavam, as cobranças só aumentavam. Ainda assim, o contrabando era uma atividade recorrente. A opressão portuguesa recebeu forte resposta, como na revolta de Filipe dos Santos e na Inconfidência Mineira. Além de potencializarem as tensões entre colônia e a metrópole, a mineração também trouxe certa dinamicidade na economia interna. A pecuária e a agricultura nas regiões sul e nordeste cresceram com a demanda por víveres nas regiões mineradoras. Ao mesmo tempo, a mineração imprimiu outra dinâmica na trajetória econômica dessas regiões, já que o foco das atividades iniciou-se nos centros urbanos para só depois, com a decadência da mineração, se voltar para o campo. Ok? Pessoal, continuando mais um pouco aqui com a nossa aula de economia mineradora, né? No Brasil colônia. Falaremos então da mineração no Brasil colonial. A época da mineração no período colonial abrangeu basicamente o século XVIII, com seu apogeu entre 1750 e 1770. Nessa fase da vida econômica da colônia, que se voltou quase que exclusivamente para o extrativismo mineral, as principais regiões auríferas foram Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Anteriormente, já haviam ocorrido as explorações do ouro de lavagem em São Paulo, Paraná e Bahia, mas com resultados inexpressivos. A mineração nos anos 700 foi desenvolvida a partir do ouro de aluvião, tendo como características o baixo nível técnico e o rápido esgotamento das jazidas. No extrativismo aurífero, as formas de exploração mais comuns encontradas eram as lavras e a faiscação. A primeira representaria uma empresa em que era utilizada a mão de obra escrava nas lavras e se aplicava uma técnica mais apurada. E já a faiscação era a extração individual, realizada principalmente por homens livres. Ok? Falando agora de legislação, órgãos e tributos da mineração. Comentando aqui, após sua extração, o ouro era levado para as casas de fundição e ali era quintado, fundido e transformado em barras, assegurando o controle dos lucros da exploração aurífera pela coroa portuguesa. A organização da exploração aurífera começou em 1702, quando o Estado português editou o Regimento das Terras Minerais, disciplinando a exploração aurífera, estabelecida pela Carta Régia de 1602, que declarava a livre exploração mediante o pagamento do quinto. Em outras palavras, a quinta parte do que se extraía, 20%, era o imposto devido à metrópole. Por esse regimento, organizava-se a distribuição das jazidas, que eram divididas em datas, porções das jazidas que representavam a unidade de produção, e passada para os exploradores mediante o sistema de sorteio, promovido pela Intendência das Minas, principal órgão de controle e de fiscalização da mineração do ouro. No que se refere à tributação, inicialmente existia o quinto, cuja cobrança era dificultada pela circulação do ouro em pó, que permitia a prática cotidiana do contrabando, como por exemplo, o ouro era contrabandeado na carapinha dos escravos ou nos famosos santos de pau oco. Okay? Com o intuito de efetivar sua cobrança e evitar o contrabando, em 1720 foram criadas as casas de fundição, que só vieram a funcionar em 1725, em Vila Rica, com a finalidade de transformar o ouro em barras timbradas e quintadas. Em 1730, o quinto foi reduzido para 12%, em 1730. Em 1735, foi criado um novo imposto, a captação, onde se cobrava 17 gramas por escravo em atividade na mineração.
Em 1750, época do apogeu do ouro, foi instituído o quinto por estimativa, conhecido como finta, ou seja, a fixação de uma cota fixa de 100 arrobas que incidia sobre toda a região aurífera. A partir daí, já com o prenúncio de decadência da mineração, essa cota não era alcançada, gerando-se o déficit que se avolumava a cada ano. Com isso, em 1765, foi instituída a derrama, forma arbitrária de cobrança do quinto atrasado, que deveria ser pago por toda a população da região, inclusive com bens pessoais. Foi a derrama, né? E esse quadro, marcado pela extorsiva tributação, aumentou o descontentamento contra os abusos da metrópole. Falando agora sobre a exploração dos diamantes. Por volta de 1729, Bernardo da Fonseca Lobo descobriu as primeiras jazidas diamantíferas no arraial do Tijuco, ou Cerro Frio, hoje Diamantina. Teve início assim a exploração dos diamantes, que, como a do ouro, também era considerada um monopólio régio. Em 1733 foi criado o Distrito Diamantino, única área demarcada em que se podia explorar legalmente as jazidas. A exploração era livre mediante o pagamento do quinto e da captação sobre o trabalhador escravo. Em 1739, a livre extração cedeu lugar ao sistema de contrato que deu origem aos ricos contratadores, como João Fernandes, estreitamente ligado à figura de Chica da Silva. Diante das irregularidades e do desvio dos impostos, além do alto valor que alcançavam as pedras na Europa, em 1771 foi decretada a régia extração, que contava com o trabalho de escravos alugados pela coroa. Posteriormente, com nova liberação da exploração, foi criado o Livro de Capa Verde, contendo o registro dos exploradores e o regimento dos diamantes, procurando disciplinar a extração. Contudo, o monopólio estatal sobre os diamantes vigorou até 1832. As consequências da mineração. A mineração foi responsável por importantes consequências que se refletiram sobre a vida econômica, social, política e administrativa da colônia. De saída, provocou uma grande migração portuguesa para a região das Gerais. Segundo alguns autores, no século XVIII, aproximadamente 800 mil portugueses transferiram-se para a colônia, que corresponderia a 40% da população da metrópole. No Brasil, paralelamente a isso, ocorreu um deslocamento do eixo econômico e demográfico do litoral para a região centro-leste, acompanhado da intensificação do tráfico negreiro e do remanejamento do contingente interno de escravos. Com isso, a colônia conheceu uma verdadeira explosão populacional, ultrapassando com folga a casa de 1 milhão de habitantes no século XVIII. O entorno da região mineradora, compreendendo o eixo Minas-Rio de Janeiro, passou a ser o novo centro de gravidade econômica, social e política da colônia. Em 1763, um decreto do Marquês de Pombal transferiu a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Geradora de novas necessidades, a mineração condicionou um maior desenvolvimento do comércio, associado ao fenômeno da urbanização, desenvolveu seu mercado interno, possibilitando a dinamização de todos os quadrantes da colônia que se organizaram para abastecer a região do ouro. A vida urbana e o próprio caráter da exploração aurífera geraram uma sociedade mais aberta e heterogênea, convivendo lado a lado o trabalho livre e o trabalho escravo, embora esse fosse predominante. A vida urbana e o próprio caráter da exploração aurífera geraram uma sociedade mais aberta e heterogênea, convivendo lado a lado o trabalho livre e o trabalho escravo, embora este fosse predominante o trabalho escravo. Como consequência, a concentração de renda foi menor, enriquecendo principalmente os setores ligados ao abastecimento. Finalmente, a corrida do ouro promoveu a penetração e o povoamento no interior do Brasil, anulando em definitiva a velha demarcação de Tordesilhas. Falando agora sobre a cultura mineira. Todo o conjunto de consequências anteriormente citadas refletiu-se na vida cultural e intelectual da mineração, marcada por um notável desenvolvimento artístico
Na literatura, destacaram-se os poetas intimamente relacionados ao arcadismo. Na arquitetura e na escultura emergiram as figuras de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, e Mestre Valentim, nomes importantes do barroco mineiro. Na música, além de disseminação de uma música popular, modinhas e lunduns, sobressaíram-se os grandes mestres da música sacra barroca, com as missas e requintes de Joaquim Emérico Lobo de Mesquita e do padre José Maurício Nunes Garcia. Nesse contexto, a influência europeia, com os novos princípios liberais disseminados pela enciclopédia, alimentaria o primeiro movimento de caráter emancipacionista, a Inconfidência Mineira. Pessoal, falando mais um pouquinho sobre a economia mineradora, né? Suas origens, contrastes, ciclos e sociedade, né? A economia mineradora se consolidou no fim do século XVII e forçou o povoamento no interior do país em contraste com o ciclo do açúcar. A economia mineradora no Brasil se consolidou no fim do século XVII e forçou o povoamento no interior do país. Vale lembrar que no Brasil colonial o povoamento foi todo concentrado em regiões litorâneas. Porém, alguns fatores geopolíticos fizeram Portugal investir na procura de metais preciosos após a perda de possessões na África e Ásia. Além disso, Portugal estava sofrendo com a concorrência holandesa na produção de açúcar. A partir desses fatores surgiram duas expedições importantes, as entradas e bandeiras. Nas entradas, as expedições partiam do litoral para o interior com a finalidade de escravizar indígenas e procurar minas. Além disso, essas expedições tinham também a finalidade de defender as áreas de produção açucareira contra ataques e invasões. Por outro lado, as bandeiras foram expedições organizadas por particulares de São Paulo para capturar indígenas, bandeiras de apresamento. Além disso, tinha também a finalidade de destruir quilombos, sertanismo de contrato e procurar pedras e metais preciosos, bandeiras de prospecção. A princípio, quando se compara a economia açucareira e a economia mineradora, vemos grandes diferenças. Economia mineradora e o ciclo de imigrações. Na economia mineradora era comum o caráter urbano e a maior democratização representada no acesso de riquezas por parte de pessoas com reduzidos recursos. Além disso, com a decadência do açúcar no Nordeste brasileiro, criou-se a necessidade de exploração de novas riquezas. A propósito, os fatores e objetivos eram variados por parte de Portugal e das colônias. A propósito, era preciso superar as dificuldades coloniais e metropolitanas deste período. Neste sentido, diante das descobertas auríferas no Brasil meridional, todos os esforços lusitanos foram direcionados para a economia mineradora. A economia mineradora mobilizou um grande ciclo de imigrações no Brasil. Assim, do Planalto de Piratininga sai um grande número de pessoas para essa atividade. Além disso, no Nordeste saíam recursos para a exploração do ouro e escravos. Por fim de Portugal, saíram para a colônia uma considerável parcela da população. Diante desse grande deslocamento populacional, a coroa foi obrigada a criar leis com o intuito de barrar a movimentação rumo ao Eldorado brasileiro. A propósito, a população de origem europeia no Brasil duplicou durante a economia da mineração. Assim surgiu no Brasil o homem livre europeu com intenções de empreendimento, aventuras e iniciativas. Neste sentido, esse novo contingente populacional encontrou uma sociedade mais democrática no Brasil e com possibilidades de êxitos em várias áreas de atuação. Assim, podiam atuar como faiscadores, catadores de palhetas de ouro nas minas já exploradas, organizadores de lavra, grupos de mineradores e comerciantes. A propósito, esses imigrantes eram indivíduos de poucas posses e arcavam as viagens com recursos próprios. Primeiramente, a economia mineradora trouxe novas organizações sociais. Assim, junto a esse imigrante português, encontrava-se também uma classe intermediária. Neste sentido, surgiram mulatos, negros libertos, escravos fugidos e outros mestiços sem nenhum recurso financeiro. Contudo,
eram indivíduos marginalizados pelo sistema que buscavam novas fontes de recursos que estavam fora do eixo econômico principal, como as plantações de cana-de-açúcar, porém essa nova classe foi denominada por visões preconceituosas da elite da sociedade colonial como vadios, vagabundos e marginais. Além disso, eram considerados inaptos para o trabalho, contudo, apesar dessas atribuições que resultaram a exclusão desses trabalhadores, foram utilizados como mão de obra barata. Nesse sentido, essa massa populacional era utilizada para tropas antimotins, manutenção de ordem em presídios, fiscalização de fronteiras, na repressão de ataques indígenas e outras funções relacionadas à ordem pública. Falando um pouquinho de economia açucareira aqui, basicamente o ciclo açucareira segue o modelo plantation escravista. Por outro lado, a economia mineradora do século XVIII era típica, ou seja, ela também se baseava no trabalho escravo, mas oferecia muitas oportunidades para o trabalho livre. Assim, as suas características diferiam da economia açucareira, porque estimulou os setores fornecedores, fortaleceu a coroa e as atividades urbanas. Basicamente, a economia mineradora contrastou com a economia açucareira, principalmente em sua característica de modelo de plantation. O modelo de plantation da economia açucareira, características: domínios de grandes proprietários agrícolas, predominância de mão de obra escrava, autossuficiência para exportar e alimentar os escravos, não gera outros tipos de economias, sem circulação monetária, fluxos monetários concentrados nas esferas internacionais. E a economia mineradora, em contraste com a economia açucareira, nessa nova economia cresceu o número de trabalhadores livres. Além do mais, contribuiu na imigração de portugueses de diversas condições sociais. Neste sentido, o ouro podia ser explorado tanto por produtores abastados como por faiscadores descapitalizados. A propósito, incentivou uma diversificação econômica e urbana em diferentes estratos sociais e ocupações, intensificando os fluxos monetários. Outro contraste com as economias açucareiras foi a falta de autossuficiência da economia mineradora. Neste sentido, não gozava da autossuficiência de alimentação e outras despesas, que eram características da economia açucareira. Assim, era preciso adquirir alimentos para os escravos, pagar transportes e demandar serviços e bens diversos. Basicamente, todos esses fatores movimentavam a economia de um jeito bem diferente do ciclo açucareiro. Além disso, no setor de comércio de alimentos surgiram os tropeiros, que fomentaram o surgimento de rotas comerciais e da pecuária. Características do caminho do ouro. As características são: as expedições bandeirantes contribuíram para a expansão da colonização para além das regiões açucareiras. Descobertas de jazidas em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Descobrimento do ouro de aluvião atraiu milhares de pessoas para Minas no século XVIII. Primeiro surto urbano em território brasileiro. E muitos escravos dominavam técnicas de mineração que era praticada na África. E nos primeiros períodos de mineração havia escassez de alimentos e precariedades de infraestruturas. Falando um pouquinho de Guerra dos Emboabas. Basicamente, a Guerra dos Emboabas foi um conflito travado de 1707 a 1709, contudo, o motivo do confronto era pelo direito de exploração das recém-descobertas jazidas de ouro em Minas Gerais. Portanto, o conflito se deu entre os desbravadores vicentinos de São Vicente e os forasteiros que vieram depois da descoberta das minas. A propósito, o primeiro grupo era formado por bandeirantes paulistas e o segundo grupo era formado por portugueses e migrantes de outras partes do Brasil, sobretudo do Nordeste. No entanto, esse grupo heterogêneo era liderado por Manuel Nunes Viana e era pejorativamente apelidado de Emboabas pelos paulistas. Impostos reais na economia mineradora. Em Tendências das Minas, 1702, funcionava como tribunal de primeira e última instância, realizava cobranças de tributos e policiamento. Outra, Capitanias de Minas Gerais, 1720, organizava um aparelho fiscal e mantinha a lei e a ordem na região mineradora. Casas de fundição, 1725, recebiam todo o ouro e prata minerada na colônia, faziam a cobrança do quinto, remetida à coroa, e regulamentavam o restante que podia ser comercializado. Formas de arrecadações de tributos.
quinto de que correspondia a 20% do total, sistema de captação, imposto por cabeça de escravo maior de 12 anos, derrama, pagamento mínimo de 100 arrobas, 1.500 quilos anuais de ouro para a coroa. Ok? Pessoal, continuando aqui com mais um pouco de economia mineradora, né? Mineração no Brasil Colônia, né? No período do Brasil Colônia, havia um grande incentivo para a exploração do território. E por isso a mineração marcou essa fase brasileira e gerou muitas consequências, né? Falando aqui sobre a mineração, né, no Brasil colonial, falar rápido aqui para entrarmos nos exercícios de fixação. A mineração no período colonial brasileiro teve início no século XVIII, com seu apogeu entre 1750 e 1770. Essa fase da economia colonial focava principalmente no extrativismo mineral nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. O ouro de lavagem já havia sido explorado em São Paulo, Paraná e Bahia, porém sem muitos resultados. A mineração de antigamente foi se desenvolvendo por meio do ouro de aluvião. Existiam poucas técnicas e as jazidas se esgotaram rapidamente. Havia duas maneiras de explorar o extrativismo aurífero. Lavras, que é a empresa que faz o uso da mão de obra escrava, e a faiscação, né? Extrativismo individual. Falando aqui sobre a legislação, órgãos e tributos da mineração, a partir da Carta Régia de 1602 iniciou-se a organização da exploração aurífera, pois ela declarava a livre exploração após o pagamento do quinto, ou seja, a quinta parte do que era extraído, 20%, era cobrado como imposto pela metrópole. O principal órgão responsável pelo controle e fiscalização da mineração do ouro foi a Intendência das Minas. Ela teve a função de organizar a distribuição das jazidas para os exploradores. O quinto foi a primeira maneira de cobrança, porém a prática do contrabando era frequentemente na carapinha dos escravos ou nos santos do pau oco. Então, para evitar essas práticas, criou-se as casas de fundição e um novo imposto, a captação, onde eram cobrados 17 gramas por escravo em atividade na mineração. No ano de 1750, foi instituído o quinto, por estimativa denominada de finta, em 1765 a derrama. Foi criada como forma arbitrária de cobrar o quinto atrasado. A exploração dos diamantes. As primeiras jazidas diamantíferas foram descobertas no Arraial do Tijuco, atualmente conhecido como Diamantina, por meados de 1729. O distrito diamantino, criado em 1733, era a área legal de exploração de jazidas. Ao decorrer do tempo, a régia extração foi implantada como forma de diminuir as irregularidades. Após esse acontecimento, criou-se também o livro de capa verde, que era onde tinha contido as informações dos exploradores. Principais consequências da mineração. Sobre a mineração no Brasil colonial, é importante saber quais as principais consequências da mineração, né? Primeiro, gerou alta migração portuguesa para a região das Gerais. Outra, mudança econômica e demográfica do litoral para a região centro-leste. Outra, intensificou o tráfico negreiro. Outra, crescimento populacional. Outra, maior desenvolvimento comercial. E outra, desenvolvimento do mercado interno. Então vamos para os exercícios, né? Questão 1. Assim confabulam os profetas numa reunião fantástica, batida pelos ares de Minas, onde mais poderíamos conceber reunião igual, senão em terra mineira, que é o paradoxo mesmo, tão mística que transforma em alfaias e púlpitos e genuflexórios a febre grosseira do diamante, do ouro e das pedras de cor. A origem desse traço contraditório que o poeta afirma caracterizar a sociedade mineira remete a um contexto no qual houve, letra A, a reafirmação bilateral do Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha,
e o crescimento da miscigenação racial no ambiente colonial. Letra B, o rebaixamento na política de distribuição de terras na colônia e a vigência de uma concepção racionalista de planejamento das cidades. C, a diversificação das atividades produtivas na colônia e a construção de um conjunto artístico e arquitetônico que singularizou a principal região da mineração. D, o deslocamento do eixo produtivo do Nordeste para as regiões centrais da colônia e o desenvolvimento de uma estética que procurava reproduzir as construções românicas europeias. E, a expansão do território colonial brasileiro e introdução em minas da arte conhecida como gótica, especialmente na decoração dos interiores das igrejas. Então, qual seria a correta? Seria letra C, a diversificação das atividades produtivas na colônia e a construção de um conjunto artístico e arquitetônico que singularizou a principal região da mineração. Ok? Foi isso, né? A origem desse traço contraditório que o poeta afirma caracterizar a sociedade mineira remete a um contexto no qual a diversificação das atividades produtivas na colônia e a construção de um conjunto artístico e arquitetônico que singularizou a principal região da mineração. Letra C. Questão 2. No século XVIII, a produção do ouro provocou muitas transformações na colônia. Entre elas, podemos destacar: letra A, a urbanização da Amazônia, o início da produção do tabaco e a introdução do trabalho livre com os imigrantes. Letra B, a introdução do tráfico africano, a integração do índio, a desarticulação das relações com a Inglaterra. Letra C, a industrialização de São Paulo, a produção de café no Vale do Paraíba, a expansão da criação de ovinos em Minas Gerais. D, a preservação da população indígena, a decadência da produção algodoeira, a introdução de operários europeus. Letra E, o aumento da produção de alimentos, a integração de novas áreas por meio de pecuária e do comércio, a mudança do eixo econômico para o sul. Qual será a certa? Século XVIII, a produção do ouro provocou muitas transformações na colônia. Entre elas, podemos destacar: letra E, o aumento da produção de alimentos, a integração de novas áreas por meio da pecuária e do comércio, a mudança do eixo econômico para o sul. Sobre a questão 3, sobre a chamada Inconfidência Mineira, a historiadora Cristina Leminski afirmou: sem a derrama o movimento esvaziava-se e para a população em geral, se a derrama não fosse imposta, não fazia grande diferença se Minas era ou não independente. O movimento era fundamentalmente motivado por interesses, não por ideais. A prisão dos homens mais eminentes de Vila Rica provocou alvoroço na cidade e o Visconde Barbacena foi obrigado a admitir que a tentativa de manter sigilo sob o processo era inútil. O movimento do século XVIII, abordado nesse fragmento textual, relaciona-se com: letra A, pretensão das lideranças de Vila Rica, principais beneficiadas com a arrecadação tributária portuguesa. Letra B, repercussão da Revolução Francesa no seio da elite intelectual colonial da região aurífera, nas Minas Gerais. Letra C, exploração tributária feita pela metrópole sobre os colonos portugueses no contexto da crise do antigo sistema colonial. Letra D, revolta desencadeada pela decisão da coroa de instalar casas de fundição com o propósito de cobrar o quinto. Então, qual seria a correta? O movimento do século XVIII abordado relaciona-se com: letra C, exploração tributária feita pela metrópole sobre os colonos portugueses no contexto da crise do antigo sistema colonial. Exploração tributária feita pela metrópole sobre os colonos portugueses no contexto da crise do antigo sistema colonial. Questão 4. A exploração dos metais preciosos encontrados na América Portuguesa no final do século XVII trouxe importantes consequências tanto para a colônia quanto para a metrópole. Entre elas, letra A, o intervencionismo regulador metropolitano na região das Minas, o desaparecimento da produção açucareira no Nordeste e a instalação do Tribunal da Inquisição na capitania. Letra B, a solução temporária de problemas financeiros em Portugal, alguma articulação entre áreas distantes da colônia e o deslocamento de seu eixo administrativo para o centro-sul.
Letra C, a separação e autonomia da capitania das Minas Gerais, a concessão do monopólio da extração dos metais aos paulistas e a proliferação da profissão de ourives. D, a proibição do ingresso de ordens religiosas em Minas Gerais, o enriquecimento generalizado da população e o êxito no controle do contrabando. Letra E, incentivo da coroa à produção das artes, afrouxamento do sistema de arrecadação de impostos e a importação dos produtos para subsistência diretamente da metrópole. Então ficou letra B. A solução temporária de problemas financeiros em Portugal, alguma articulação entre as áreas distantes da colônia e o deslocamento de seu eixo administrativo para o centro-sul. Né? A exploração dos metais preciosos encontrados na América Portuguesa no final do 17 trouxe importantes consequências tanto para a colônia quanto para a metrópole. Repetindo, então, letra C, a separação e autonomia da capitania das Minas Gerais, a concessão do monopólio da extração dos metais aos paulistas e a proliferação da profissão de ourives. Perdão, errado, é letra B. A solução temporária de problemas financeiros em Portugal, alguma articulação entre as áreas distantes da colônia e o deslocamento de seu eixo administrativo para o centro-sul. É a letra B. Questão 5. Na mineração, como de resto em qualquer atividade primordial da colônia, a força de trabalho era basicamente escrava, havendo, entretanto, os interstícios ocupados pelo trabalho livre ou semilivre. Com base nesse trecho sobre o trabalho livre praticado nas áreas mineradoras do Brasil colônia, é correto afirmar que: letra A, devido à abundância de escravos no período do apogeu da mineração, os homens livres conseguiam viver exclusivamente do comércio de ouro. Letra B, em função da riqueza geral proporcionada pelo ouro, os homens livres dedicavam-se à agricultura comercial, vivendo com relativo conforto nas fazendas. C, perseguidos pela igreja e pela coroa, os homens livres procuravam sobreviver às custas da mendicância e da caridade pública. D, sem condições de competir com as grandes empresas mineradoras, os homens livres dedicavam-se à faiscagem e à agricultura de subsistência. E E, em função de sua educação, os homens livres conseguiram trabalho especializado nas grandes empresas mineradoras, obtendo confortáveis condições de vida. Então a certa seria letra D. Sem condições de competir com as grandes empresas mineradoras, os homens livres dedicavam-se à faiscagem e à agricultura de subsistência. Faiscagem e agricultura de subsistência. Questão 6. A expansão do ouro, aparentemente simples, atraiu milhares de pessoas para a América Portuguesa, cuja população estimada passou de 300 mil habitantes em 1690 para 2.500.000 em 1780. Metade desse aumento demográfico ocorreu na região mineradora. Considerando essas afirmações, pode-se afirmar que: letra A, o denominado ciclo do ouro possibilitou uma espécie de atração centrípeta para o mercado interno desenvolvido pela mineração e assim contribuiu com o fator de integração regional na América Portuguesa. Letra B, a população atraída para a mineração também desenvolveu intensa atividade agrária de subsistência, propiciando reconhecida autossuficiência que inibiu qualquer tipo de polarização. C, o regimento dos superintendentes guarda-mores e oficiais deputados para as minas, que em 1702 instituiu a intendência das minas, mantinha rigorosa disciplina militar e constante vigilância na Estrada Real, impedindo o ingresso de emboabas e mascates nas regiões do ouro e diamantes. Letra D, o denominado ciclo do ouro ocasionou uma espécie de atração centrífuga, pois as riquezas auríferas de Goiás e da Bahia contribuíram para financiar simultaneamente o denominado renascimento agrícola no Nordeste do Brasil no final do século XVII. E letra E, a integração regional da América Portuguesa consolidou-se durante a União Ibérica, 1580-1640, quando foi removida a linha de Tordesilhas, possibilitando a convergência das regiões de pecuária para o grande entreposto comercial que consagrou a região das Minas Gerais. Então, qual seria a correta? Correta seria letra A. O denominado ciclo do ouro possibilitou uma espécie de atração centrípeta para o mercado interno desenvolvido pela mineração e assim contribuiu como fator de integração regional na América Portuguesa. Vamos lá, questão 7. No Brasil colônia, a pecuária teve um papel decisivo na pecuária. Letra A, a ocupação das áreas litorâneas.
Letra B, expulsão do assalariado do campo. C, formação e exploração dos minifúndios. D, fixação do escravo na agricultura. E E, expansão para o interior. Qual seria a certa? No Brasil colônia, a pecuária teve um papel decisivo na letra E, expansão para o interior. Questão 8. A ocupação do território brasileiro, restrita no século XVI ao litoral e associada à lavoura de produtos tropicais, estendeu-se ao interior durante os séculos XVII e XVIII. Ligada à exploração de novas atividades econômicas e aos interesses políticos de Portugal em definir as fronteiras da colônia, as afirmações abaixo relacionam-se às regiões ocupadas a partir do século XVII e suas atividades dominantes. Afirmação 1. No Vale Amazônico, o extrativismo vegetal, as drogas do sertão e a captura de índios atraíram os colonizadores. Afirmação 2. A ocupação do Pampa gaúcho não teve nenhum interesse econômico, estando ligada aos conflitos luso-espanhóis na Europa. 3. O Planalto Central, nas áreas correspondentes aos atuais estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, foi um dos principais alvos do bandeirismo e sua ocupação está ligada à mineração. Afirmação 4. A zona missioneira no sul do Brasil representava um obstáculo tanto aos colonos interessados na escravização dos indígenas quanto a Portugal, dificultando a demarcação das fronteiras. Afirmação 5. O sertão nordestino, primeira área interior ocupada no processo de colonização, foi um prolongamento da lavoura canavieira, fornecendo novas terras e mão de obra para a expansão da lavoura. As afirmativas corretas são: seriam letra C, 1, 3 e 4. Vou ler aqui para vocês 1, 3 e 4. Então, primeira, 1. No Vale Amazônico, o extrativismo vegetal, as drogas do sertão e a captura de índios atraíram os colonizadores. 3. O Planalto Central, nas áreas correspondentes aos atuais estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, foi um dos principais alvos do bandeirismo e sua ocupação está ligada à mineração. E 4. A zona missioneira no sul do Brasil representava um obstáculo tanto aos colonos interessados na escravização dos indígenas, quanto a Portugal, dificultando a demarcação das fronteiras. Questão 9. A expansão da colonização portuguesa na América a partir da segunda metade do século XVIII foi marcada por um conjunto de medidas, dentre as quais podemos citar: A. O esforço para ampliar o comércio colonial, suprimindo-se as práticas mercantilistas. B. A instalação de missões indígenas nas fronteiras sul e oeste para garantir a posse dos territórios por Portugal. C. O bandeirismo paulista, que distribuiu parte das missões jesuíticas e descobriu as áreas mineradoras no Planalto Central. E D. A expansão da lavoura da cana para o interior, incentivada pela alta dos preços do mercado internacional, e as alianças políticas e abertura do comércio colonial aos ingleses para conter o expansionismo espanhol. Qual seria a certa? Letra B. A instalação de missões indígenas nas fronteiras sul e oeste para garantir posse dos territórios por Portugal. Vamos para a questão 10. Em 1703, Portugal assinou com a Inglaterra o Tratado de Methuen. A assinatura desse tratado teve implicações profundas para as economias portuguesa e inglesa. Letra A. Perdão, então vamos pular essa questão aqui, vamos para a questão 11. Tem um erro na questão. Questão 11, né? Vou ler o texto aqui. Ele refere-se à capitania de Minas Gerais no século XVIII, ponderando-se o acharem-se hoje as vilas dessa capitania tão numerosas como se acham, e que, sendo uma grande parte das famílias dos seus moradores de limpo nascimento, era justo que somente as pessoas que tiverem esta qualidade andassem na governança delas, porque se a falta de pessoas capazes fez a princípio necessária a tolerância de admitir os mulatos aos exercícios daqueles oficiais, hoje que tem cessado esta razão, se faz indecoroso que eles sejam ocupados por pessoas em que haja semelhante defeito.
Isso aí foi de D. João, Lisboa, 27 de janeiro de 1726. No trecho dessa carta, o rei de Portugal refere-se à impropriedade de os mulatos continuarem a exercer o cargo de: letra A, governador magistrado escolhido entre os homens bons da colônia para administrar a capitania. Letra B, intendente das minas, ministro incumbido de controlar o fluxo de alimentos e do comércio. Letra C, ouvidor, funcionário responsável pela administração das finanças e dos bens eclesiásticos. Vereador, membro do Senado da Câmara, encarregado de cuidar da administração local. Qual seria a correta? Vereador, membro do Senado da Câmara, encarregado de cuidar da administração local. Então, no trecho dessa carta, o rei de Portugal refere-se à impropriedade de os mulatos continuarem a exercer o cargo de vereador, membro do Senado da Câmara, encarregado de cuidar da administração local. Ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Um abraço.